Hello! Seja muito bem-vindo a mais um podcast poderoso. E antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu vou fazer aquele pedido que você já sabe qual vai ser, mas eu vou fazer. E por que eu não faço durante o vídeo? Porque eu esqueço. Então por isso que eu peço você para fazer agora. Ah, não gostei do vídeo. Tá tudo bem. Você descurte. Mas faz isso agora porque depois eu vou esquecer e eu tenho certeza que você também. Hoje a gente tem uma entrevista saudável, vamos colocar desse jeito assim, mas também tem que te pedir você para compartilhar com seus inimigos. Você entende que pessoas bem, pessoas felizes, pessoas bem resolvidas, elas não perturbam, elas não enchem o saco, elas não perseguem ninguém. Então, de repente, essa entrevista seja para essas pessoas que estão te perturbando, que estão enchendo o saco, e as pessoas também que você ama. Então, faça esse pedido com muito carinho, compartilhe com essas pessoas. Clica no link, joga no grupo do povo, da família. A família que você não gosta de falar, você não gosta de dar atenção, joga lá e de repente você vai ser uma bênção para essas pessoas. E agora vamos começar o nosso podcast poderoso com a Gleiane e com o maridão Rodrigo. Querida, muito obrigado por aceitar o convite. Rodrigão, Valeu, Cândido. bonitão. Obrigado. Eu gostei daquele vídeo que vocês fizeram lá no Instagram, você falando lá Foi? das duas vezes. Que bom. Um galã, né? É um galã, né? É um galã. Gente, eu quero primeiro conhecer quem é a Gleiane, quem é o Rodrigo, quem é o casal, porque tem a Gleiane indivídua, tem o Rodrigo indivíduo, mas tem a Gleiane esposa, empreendedora, empresária, nutricionista, tem o Rodrigo empresário, Cristo, o cabeça, o amoroso, o cuidador. Por favor, se apresente. Primeiras damas. Vontade. Mais uma vez, obrigada, Cândido, pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês, né? Toda oportunidade que a gente tem para falar do nosso projeto, que a gente acredita, e tem uma honra. Eu que agradeço. Meu nome é Gleiane Gonzaga. Gleiane. Gleiane, é um pouco difícil. Glei, para os íntimos, e eu prefiro que as pessoas me chamem assim. Eu sou nutricionista, né? Atuo na área de emagrecimento já tem mais de 6 anos. Vou E eu botar sou... pra cá, que toda vez que começa a entrevista, começa só pra sacanear. São seguidores já. Nossa, só começar a entrevista, começa... Então, eu atuo nessa área tem 6 anos. E a pessoa Gleiane, tirando o profissional, ela era uma menina muito sonhadora, né? A nutrição chegou na minha vida de uma forma inesperada. Eu nunca fui uma nutri antes na minha vida. Nunca tinha essa... Nunca fui, não era comum, né? Uhum. Na época, e eu não sabia nem que essa profissão existia. E uma certa vez, lá na escola, na época do pré-vestibular, que você quer saber o que você vai fazer da sua vida, eu fiz um teste vocacional. E no teste vocacional deu várias áreas da saúde, inclusive nutrição. E aí eu fui pesquisar o que é nutrição. O que é ser nutricionista? Quando eu fui ler Cândido, eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, gente. Identificou na hora. E sendo que, pasme, eu tinha um hábito desde nova de pegar qualquer alimento do mercado, olhar o rótulo, fingir que entendia, olhava assim, e voltava de volta. Sem nunca ter ido em uma nutricionista nem saber que existia esse universo. Então, quando eu fiz o teste, que veio à tona a profissão, eu falei, caramba, nasci para isso. E aí eu comecei a me aprofundar, fiz a faculdade, e aí foi um desafio à parte, porque aí é uma guerra de família, minha mãe queria que eu fosse médica, pediatra, e não era uma coisa que eu queria. Então aí já começou os meus desafios, poder formar na área que eu estou hoje. Mas graças a Deus tudo flui muito bem. E hoje atuo com muito amor, com muita paixão, isso que eu faço. Então, assim, o que eu faço na nutrição é um reflexo do amor que eu construí nessa área, né? Uhum. Eu consigo ver as pessoas e não um paciente na minha frente, né? Isso é top. Eu vejo além do que as medidas, além do que o peso, eu vejo que tem um ser humano na minha frente que precisa de um cuidado, muito além do que a comida às vezes pode oferecer. Top demais. Ai, falar de comida, meu Deus do céu. Não. Olha ali. Vou ser honesto, nem café. Caramba, Não. só o café preto. Só no café preto. Eu comi uma banana, não vou negar, mas até nesse momento é que a gente vai falar, isso é desafiador. Eu tô errado, eu entendo. Vou puxar ele depois dos Puxa, bastidores, tá? por favor. Rodrigão, tua vez, meu brother. Manda bala. Eu me chamo Rodrigo Félix Dantas. Eu sou casado com essa moça aqui do lado, a Gleiane Gonzaga.
Eu empreendo há cerca de, eu falo 12 anos, mas é muito mais que isso. Uhum. 12 anos eu entendi o que era empreendedorismo. Há 12 anos atrás, né? Na verdade, eu comecei fazendo pipa. Eu e meu primo, a gente fazia pipa, né, para vender para os meninos, porque a gente sabia que a gente conseguia. Eu fazia com muita, sempre muita detalhista, e aí eu via as pipas, via os negócios mal feitos, umas gambiarra, aí eu tinha aquele detalhe de cortar a seda bem cortadinha, fazer os desenhos bem desenhado, Caraca, e legal. aí vendia muito. Eu lembro que eu até inovei na época, que todo mundo fazia a pipa convencional, que era grande, e eu Uhum. comecei a fazer menorzinha. Pra quebrar a regra logo. Quebrou a regra e aí, nossa, eu consegui vender bastante e sempre tinha um trocadinho para vender na praia. Mas eu não sabia que isso era empreendedorismo. Eu só fazia Pra ganhar um para ganhar dinheirinho. um dinheirinho, um lanche, enfim. E a vida seguiu. Comecei a trabalhar no comércio, trabalhar em algumas empresas, trabalhei de tudo que você imaginar, desde oficina de chaparia de carro e pintura. A gente chama lá no Rio de lanterneiro. É, trabalhei com isso, É. bomboniere. Uhum. Trabalhei em padaria, mercearia, Ah, seja bem-vindo, irmão. em uma academia com parte de manutenção de piscina e de ozônio, era inovação na época lá na cidade. Ah, não vou lembrar não, o Bastante currículo, coisa. não, Você tem é um bastante empreendedor, coisa, né? bastante coisa. Vendedor de rua, de plano de TIM, trabalhei no Bob's, fui gerente da parte dos atendentes. Vocês estão insistindo, eu tenho que passar a falar de comida mesmo, né? Senão Na fica. verdade, eu trabalhei em tudo que você imaginar aí, pizzaria, office boy. E aí onde começa a minha história como empreendedor. Eu fui trabalhar, que eu me entendo como empreendedor. Uhum. Isso é certo. Eu fui trabalhar numa instituição que eu acho que a grande maioria deve conhecer, que é o SESI Senai, é o Uhum. Sistema S. E aí eu trabalhei lá acho que eu lembro, cerca de 2 anos, se eu não me engano. E eu vi que eles tinham uma deficiência que era, eles fazem o sistema FIEB, lá na minha cidade, eles fazem a parte de admissão, demissão e periodicidade de toda a parte dos colaboradores da indústria, Uhum. que se chama ASO, né? E eles tinham dificuldade com esse trâmite. O, o cara era contratado pela empresa, a empresa mandava ele fazer o exame admissional, ou demissional ou periódico, Uhum. e o SESI ele não tinha um trâmite bom de logística para dar essa devolutiva, que já que o documento era físico, não existia pandemia, Uhum. isso eu estou falando há 12 anos atrás, e esse papel ficava meio que perdido, às vezes a empresa ficava cobrando o SESI, muito funcionário, imagine, dar conta de todo o polo industrial da cidade de Ilhéus, na Bahia. E aí eles ficavam meio perdidos, o motorista não dava conta. E eu cheguei para eu lembro dele, o nome dele até hoje, é Raul. Falei, Raul, se eu montar uma empresa, eu tinha uma moto e eu tinha tinha horas vagas, né? Eu trabalhava dia sim, dia não. Falei, se eu pegar minha moto, montar uma empresa e fazer essa entrega para vocês, eu agilizo, eu acho que vocês vão ter um feedback legal dos empresários e eu acho que vai dar bom demais. Ele falou, olha, eu não garanto contratar você, mas se você abrir a empresa e trouxer a proposta pra gente, a gente analisa. Falei, tá bom. Fui lá, abri a empresa e o microempreendedor, o MEI estava na época, estava bem estourado, estava bem no auge. E aí eu fiz isso. E aí pronto, começou a minha caminhada empreendedora. Eu trabalhava dia sim no SESI, dia não eu fazia essa correria aí. Comecei a sanar o problema, eles começaram a me indicar para outras empresas, eu tive que sair do SESI para viver só disso, Que bom, hein? pela própria indicação do SESI. E aí eu montei uma empresa que ela existe até hoje na minha cidade. Hoje é um amigo que toca lá e eu tô aqui em São Paulo. Então, foi uma carreira assim que foi Inesperada, né? inesperada, eu não tinha, acho que foi uma questão de percepção, de você estar no seu ambiente, às vezes você está na sua Sim, né? empresa hoje, tem diversa dificuldade ali onde o dono não consegue sanar, mas você por estar dentro, você tem a dificuldade, você enxerga e talvez você não tome uma atitude. Então é a hora de você Uhum. abrir os olhos para isso e ver que você pode empreender mesmo estando dentro de uma empresa. Sim, é o que a maioria faz. A empresa é uma ferramenta para a gente aprender mais, né? Exato. Trabalhar de CLT, eu particularmente sou meio suspeito, nunca trabalhei. Mentira, eu trabalhei 8 meses para. Não roubei, tá, gente? Para o Odebrecht. Eu não fazia parte daquele esquema, não. É como você
tinha uma necessidade ali, Sim. eu falei que eu poderia acessar. E aí fiquei 8 meses lá. Mas ali eu aprendi muito. Sim. Quando a gente trabalha de CLT, o pessoal hoje endemonizou o Sim. CLT, mas existem pessoas que aprendem, investem seu tempo nesse local. Imagine se todo mundo sair do CLT. Todo mundo virar empresário ou empreendedor. Não vai dar certo. Não dá A certo. verdade é que não existe perfil para isso, né? Uhum. Eu acho que a grande maioria até tenta. Até vai, faz uma tentativa, mas ele não consegue sustentar isso. Porque a vida empreendedora é muito desafiante. Nossa, desafiador. É desafiadora e ela muito sabe, mais, ela sabe muito bem, né? muito Ela mais árdua. é árdua. E nem todo mundo tem esse perfil de suportar. Então pode ficar tranquilo que não vai existir isso. E assim, entender que você não foi chamado para isso. E Exato. tá tudo bem? E tá tudo bem. Uhum. A Bíblia fala que tem uns chamados de senhores e outros servos. Sim. E pronto. Se você entender quem é você, tá tudo bem. Você Exato. vai ser o melhor camelô do mundo. Um dos melhores do mundo virou dono de emissora. Exatamente. Silvio Santos, né? Então assim, é só saber escalar e entender o seu local. Mas eu quero saber agora do trabalho de vocês, do casal, desse casal lindo, que todo mundo se apaixonou lá no evento do Rampa. Todo mundo se apaixonou. Aquele vídeo lá, aquela foto que a Patrícia colocou lá. Nossa, a gente não esperava aquela foto, hein? Acho que o legal é isso, né? O legal é que o empreender, muitas das vezes, você não precisa fazer força para a coisa acontecer. Às vezes, em uma simples foto, em uma simples postagem, ou em uma simples atitude, ou alguém que está passando, que pode ser um mega empresário, e vê aquilo ali, chamou a atenção dele, ele fala, não, quero você comigo, Sim. e o negócio estoura. Ah, vou investir no seu projeto. É. O empreender é falou. caminhar, é você caminhar, você entender que você nasceu para aquilo, e você caminhar, só caminhar. Na Sim. caminhada as pessoas vão se encontrando, as coisas vão fazendo sentido, vai tomando corpo. É desse jeito. É. Mas, Gleiane. Eu. Ó, quando alguém fala o nome assim, a gente fica com medo, né? Não, é por causa que eu tô treinando falar teu nome certo, pra não falar errado. Tá bom. Me fala um pouco do trabalho de vocês, que eu vou em parte. Como surgiu, porque eu vou ser honesto contigo. Acho que só foi uma vez que para mim foi muito bom trabalhar com meu cônjuge. E isso é desafiador, porque o trabalho, viver a dor já é desafiador, entende? Dentro de casa, o dia a dia, as opiniões diversas, entendeu? Que um não bate, e aí aquela coisa toda. E trabalhar junto. Gente, na boa, eu bato palma para todo casal que trabalhar junto. Eu ainda não tenho uma pessoa para para trabalhar junto. E vou dar louvar a Deus se existir essa pessoa que me ature. Entendeu? Porque eu sou metódico, eu sou enjoado algumas coisas. Mas quando eu vejo um casal, eu gosto de validar isso. Porque tem gente que não vive longe o dia inteiro, a semana toda, e ainda assim fala que é insuportável, que a pessoa é assim e assado. E eu vi a unidade de vocês. Vocês lá trabalhando junto, os dois lá cansadíssimos, mas um cuidando do outro. Um estresse, e eu vi a sensibilidade de um cuidar do outro. Isso que os bastidores, o palco não mostra. Não mostra. Verdade. Entende? Não mostra. Você é extremamente cansado. Eu vi você dormindo lá na cadeira toda encolhida. Ele lá no cantinho lá também. Eu falei, Jesus. E, assim, tem a tendência, quando gera o estresse, ainda mais quando é um casal dentro da mesma empresa, eles se gladiarem. Se vocês fizeram isso, eu não sei. Vocês fizeram, disfarçaram muito bem. Olha, vou falar a minha opinião, a minha visão, né? Como mulher, como esposa, como empreendedora. Não vou dizer pra você que é um mar de rosas, porque não é, como você falou. Somos duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com pensamentos diferentes. E em casa, no convívio já é assim, imagine uma empresa, né? Só que quando você tem uma comunicação muito bem feita, quando você tem uma leveza no seu relacionamento, quando existe um diálogo muito claro, as coisas fluem melhor. Então tem momentos que a gente tem atritos, e com certeza tem, somos um casal comum, Sim. né? Só que a gente resolve rápido. A gente aprendeu a resolver problemas rápido.
Bom, se, por exemplo, eu sei que eu tenho uma habilidade em, sei lá, falar em público ou de criar receitas, então essa é a área que eu vou ocupar. Já ele tem um perfil de ser detalhista, mais metódico também. Então, ele é a pessoa que vai olhar o operacional, como é que tá, ele vai para as compras, ele que vai organizar a estrutura para que as coisas fluam. Então, assim, acredito que o segredo do casal é trabalhar junto e ter sucesso juntos, é cada um entender o que um tem de melhor e o outro também, colocar nesse espaço ou num ambiente de onde vai se desenvolver melhor, para que a empresa cresça. Porque é como eu falo, né? Casal que cresce junto, ele faz sucesso junto. Sim. Então a gente tem uma unidade que primeiro começa em Cristo, que é o Top. nosso segredo maior. Né? Nossa Não é mais vida segredo, né? tá revelado. Nossa vida, nosso casamento, nosso relacionamento, tudo que a gente faz é pautado nele, na palavra. Então a gente tem, digamos que, uma leveza maior em conduzir tudo, né? Então o que você viu ali naquele dia é só uma pontinha do iceberg mesmo, porque tem atrito sim, mas a satisfação de trabalhar juntos, que para algumas pessoas é uma loucura, quando a gente comenta, É um tipo, fardo, falei. né? Na Tipo grande assim, maioria é um Não, eu fardo. não acho fardo, mas eu acho assim, é desafiador. é desafiador, É desafiador. fato. Quando a gente comenta com pessoa, até no Uber, a gente tá trabalhando, a pessoa fala assim, como que vocês conseguem? É. Então já Isso tira daí. uma frase que você falou aí, e eu vou tirar com muito carinho, vocês não é um casal comum. Porque você vê que já que não é só eu, mas as pessoas compartilham isso, comum é assim, casal que não trabalha junto, Sim. né? E como vocês trabalham junto e ainda faz isso com louvor, então já sai da normalidade. Sai lá de ser medianos. Já tá acima da média. Concorda Com comigo? certeza. Então vocês não são comum mais. Então nós somos em comum, amor. É, isso aí. Então, assim, resumidamente, eu creio que estar com a base estruturada, você constrói qualquer coisa. Para estar esse edifício aqui em pé, teve uma base muito bem projetada, calculada, feita, para que aí venha ser construído andares, onde tem aqui a sua sala de podcast. Então, tudo que tem uma base sólida permanece de pé. Então, se é uma empresa, é um casamento, é um negócio, não importa. Se a base está bem estruturada, uma linguagem, uma unidade, tudo flui. Então, assim, eu acho que as pessoas se perderam um pouco no meio do caminho. Hoje, casamento ficou muito descartável, as pessoas perderam o valor do sim no altar, né? Do eu te amo que você fala para a pessoa. Então, a gente tem isso muito a ferro e fogo. Então, o certo é o certo, o errado é o errado. Então, se a gente entender o que errou aqui, vamos consertar para caminhar certo. Então, a gente não dá muito espaço. Não negocia Não com negocia. ele. Não negocia, É exatamente. negociável. Então, tipo assim, errei, ok, aprendi, consertei, continuo caminhando. Top demais. Eu acredito que, como ela falou, a base, né? Eu lembro que nosso pastor lá na cidade que a gente. Vocês são da onde? Ilhéus, Bahia. Deus, Bahia. Ilhéus. Eu lembro que a gente teve um. A gente ia casar, né? Aí ele chamou a gente pra um. Como é o nome que chama? Gabinete. Gabinete. Gabinete Que é pra falar sobre como era o casamento. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção e marcou muito. Ele falou: olha, o nome dele é Pastor Serginho. Ele falou: olha, o casamento é como se fosse um cordão de 3 dobras. Então, uma dobra é você, outra dobra é a Gleiane e a outra dobra é Jesus Cristo. Imagina só, problemas vocês vão ter o tempo inteiro. Só que toda vez que você quiser tirar Jesus, licença aqui, Jesus, deixa que eu resolvo com a Gleiane, a tendência é que essa corda se poque, estoure. Né? Alguns termos, ele falou pocar, que é do termo lá baiano, né? Mas talvez em outro linguajar eles vão entender estourar, cortar, arrebentar, enfim. Então ele falou, Jesus tem que estar na jogada, ele não pode sair para nada. Então o ser humano ele tem as tratativas de casal, licença aqui Jesus, deixa que eu resolvo com ela. E isso foi muito forte pra gente, a gente leva isso muito ao pé da letra. E a partir daí, então, a gente entendeu, isso a gente ainda era noivo, nem tinha casado, então a gente entendeu isso de forma bem prática, no dia a dia. E dificuldade tem, não existe casamento perfeito. Existe saber lidar com o problema, saber lidar com os desafios, existe entender a base, né, os princípios que ela falou da estrutura do prédio, entender aquilo ali e você não querer negociar com aquilo. Por exemplo, a Bíblia fala que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira.
quantas vezes a gente brigou, quantas vezes a gente foi dormir brigado. E a gente falou, poxa, isso não tá legal. Então, bora colocar a Vamos Bíblia consertar. como pauta, como base, Guia, né? como guia nosso. Tá, beleza. Discutir, ela fez uma coisa que eu não gostei, ou vice-versa. A gente vai até emburrado, fala bem assim, olha, não tô afim de te desculpar, não. É. Mas a Bíblia fala, então, Nossa, não se é por Deus você, não, falou, é por Cristo, é, tá? porque Deus falou, eu vou te perdoar. E B, a gente se desculpa E se resolve. e se resolve. Aí outra vez eu entendi também, outro pastor uma vez falou, eu não lembro o nome dele agora, que ele falou que quando o casal dorme brigado, o diabo dorme no meio, né? Josué Gonçalves fala isso. É, então, eu não Cláudio sei Duarte. quem falou, pode ter sido o Cláudio Duarte. Mas Então, forte. e é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes não vem nem de quem falou, vem de você aplicar isso no dia a dia. Ser uma prática. Porque agora eu tô falando algumas coisas aqui, eu não sei se faz sentido para quem tá assistindo. Mas nada adianta do que eu falar aqui, a pessoa entender, fazer sentido para ela e ela não aplicar. Então a gente entendeu e colocou em prática. Brigamos sim, chegamos à noite brigados às vezes resolve rápido, 5 minutos, às vezes 10, às vezes 1 hora, às vezes é uma coisa mais longa, demora um pouco um dia. Mas não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Esse é o segredo aí Tem uma revelado. máxima, só pra completar o que ele falou, que dizem que os opostos se atraem, né? Mas a gente aprendeu que os dispostos permanecem. Nossa, top demais. Então, os opostos podem atrair, mas permanece quem está disposto Quem a tá permanecer. disposto a fazer acontecer. Então, tem que estar disposto. Exato, bem lembrado. Gostei dessa, hein? Vou É. pegar isso, hein? Vou anotar pegar. daqui a pouco. Pega essa rampa, Pega essa rampa. Pega essa rampa aí. Mas me fala do livro agora. Do livro que... Vou te falar, o título, ele é desafiador. Pra mim, Sim, sim. seus dias estão contados. Pare de morrer pela boca. Ó, vou ser honesto contigo. Quando eu li o título que tava lá em cima da bancada, eu achei até que você era comunicadora, você tava... E você é, né? Que você estava falando muito do perfil comportamental, que as pessoas têm falado muita bobagem, falado coisas que não é muito almática. Sim. Estou até Sim. falando essa semana sobre muito a questão das pessoas almáticas, que devido não segue provérbios, que cuida do coração, que de tudo procede dele. Uhum. Então a gente está falando de alma, de sentimento, e aí as pessoas estão falando coisas tóxicas. Pessoas boas que, em certo momento, tão tóxica devido à permissão de outras pessoas machucá-lo. E quando eu vi isso aqui, por eu estar vivendo esse momento de comunicação, de coisas tóxicas, de emoção, aí eu identifiquei e achei. Mas depois que eu fui olhando você, eu falei, não é isso não, ainda bem que eu não falei nada, eu fiquei calado para não pagar amigo. E vi que faz todo sentido. Todo sentido. Eu de um mês para cá, eu engordei quase 8 quilos. E foi simplesmente, não foi pelo que eu falei, foi pelo que eu botei pra dentro. Nossa. E essa semana eu tava olhando e falei, gente, eu não tô comendo tanto assim, mas eu vi que o que eu estava comendo não estava adequado. Fala um pouco disso. Então, o nome desse livro, vou começar por ele. A gente vai fazer um... Claro, para deixar. Ele surgiu, na verdade, de uma experiência que eu tive com Deus. Esse livro tinha outro nome, que chamava Saia do Casulo, porque eu falo muito de processo de transformação e que o casulo, ele é solitário e que só a lagarta, no momento correto, consegue romper. Ninguém rompe por escuro, ela. apertado, né? Pois é. Então, assim, quando ela rompe, ela cria asa, ela tem uma nova morfologia, onde o que ela fazia, que era rastejar, ela não faz mais, porque ela aprendeu a voar. Só que... Gente, eu já ouvi várias analogias da largata, mas não dessa forma. Que Porque top. muitas mulheres que eu atendo, elas estão numa fase lagarta. Só que elas nasceram para ser borboletas. Só que ela se acomoda na fase que ela tá, que é lagarta. Então, enquanto ela não entender que precisa de um casulo, que é um processo de autoconhecimento, de redundante, mas é real, entrar para dentro, ela vai conseguir entender quem ela é de verdade e que aquela fase não define ela. Então, hoje eu atendo muitas pessoas que estão obesas. Elas não são obesas. É uma fase que ela encontrou. Já sim. É uma fase que ela tá passando, né? Mas não define a pessoa que ela é. Mas então, esse livro a gente começou a escrever lá em Ilhéus, a gente nem tava morando aqui em São Paulo ainda. E ele ficou, digamos que em stand-by. Eu tive um bloqueio de criatividade, o livro não fluía, eu deixei um pouco de lado. Chegamos aqui em São Paulo, ficamos num ambiente na plataforma e
fomos empurrados positivamente para isso Lá acontecer. funciona bastante, né? É, então foi um ambiente propício que a gente é muito grato porque a gente passou por lá, a gente aprendeu demais. E resumo, esse livro, ele tava acho que com 2 capítulos escritos, né, mais ou menos. E aí tinha um desafio de entregar esse livro em mais ou menos uma semana. Faltava o período, né, que faltava do evento que a gente ia participar. E aí o nome mudou. Deus falou assim comigo: eu quero que você confronte as mulheres, que você acolha, mas que você confronte. Então, traz para perto, mas mostre uma realidade que elas estão com os olhos fechados. E aí o nome de Sário Casulo passou a ser Seus dias estão contados, pare de morrer pela boca. E aqui tá escrito aqui: obesidade é a causa da morte de mulheres, a maior causa, né? De obesidade de mulheres no mundo inteiro. Ele é a segunda causa que mais mata mulheres no mundo. Obesidade. Obesidade. Só que hoje, Cândido, é um assunto que é gordofóbico você falar. É um assunto polêmico, mas que tem que ser falado. E eu entendi que é a missão que Deus me deu. É a missão que Ele colocou nas minhas mãos, que é resgatar essas mulheres. Eu tenho um número que é 10 mil mulheres que a gente tem como foco em resgatar. Que estão morrendo pela boca. E como você falou, quando a pessoa não bota para fora as emoções, a parte da alma dela, ela bota coisas para dentro. Que é a comida, a bebida, o cigarro. Verdade. Então, enquanto eu não trato a minha causa emocional, a comida pode ser um escape temporário, mas que causa um dano que pode ser a minha própria morte. Por isso que o livro fala sobre isso, morrer pela boca. E a capa do livro quem fez foi meu digníssimo esposo, foi pro YouTube para aprender a fazer, nunca tinha feito antes, um empreendedor nato, que tem desafio, pega e faz. A gente foi fazer esse livro e ele saiu em 3 dias. O que ficou meses rolando, em 3 dias ele saiu. Então, Quem foi quer faz, né? Quem quer faz. Isso é um fato. Verdade. E deixa eu falar. E não serve só pra mulheres, não. Não. É porque Porque o foco é O feminino. foco é Mas feminino. o assunto ele é abrangente. Até porque o maridão fez parte de tudo Com também, né? certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muita gente que corre, inclusive tem amigos e amigas que corre da nutricionista. E você sabe disso. Eu vou te falar. Uma das minhas melhores amigas, se não for a melhor amiga minha, tenho várias amigas, mas ela é nutricionista, inclusive é da Bahia. Não sei se vocês conhecem a Thaíris. Sim, Conheço. conhecemos lá no Conhecemos. resort, inclusive. Ah, foi? Sim. Então, é minha Um amigaça. beijo pra ela, inclusive, Thaís, ó. Sai fome. Ela é linda, 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 linda. A gente trabalhou muito tempo juntos e fizemos muitas coisas juntos. Só que eu falei com ela, ó, contigo eu não quero fazer serviço, trabalho. Porque ela é bem em nível hard, não sei se vocês sabem. Sim. E eu vi que você também não é muito café com leite, não. Tu vai pra cima também. Esses nutricionistas baianos são terríveis no bom sentido da palavra. Só que você ainda permitiu uma gota de chocolate. E eu tenho uma amiga que é advogada, eu vou até recomendar ela pra vocês, que ela falou assim, Cândido, ela fez até com a Thaís, mas não conseguiu devido ao processo. A primeira semana não conseguiu. E aí eu falei assim, cara, eu tô na mesma vibe, por quê? Eu só não como chocolate do jeito que ela come. 1, 2 barras de chocolate, não, já é outra amiga, tá? Pra não denunciar a pessoa. Porque realmente foi o que você falou lá na palestra. O doce, ele é uma fuga. Sim. Ele entra ali, você come um doce, você entra num estágio de prazer, de contentamento, de paz, de conforto. Eu nunca vi ninguém comer um bis. Não sei se vocês conhecem. O nome já é intencional, né? É. Você não vai comer um. E vem 20, eu sei quantos vem. Sabe, né? Isso deixa eu como ele em meia hora ou menos, dependendo do meu estado emocional. Só que, lógico, eu como mentor de desenvolvimento humano, eu tô me analisando, Sim. me educando e tudo mais. Mas essas pessoas que não têm esse entendimento, esse conhecimento, como é que você ensina, orienta? Dá um pouquinho da tua mentoria e depois a gente gera escassez para fazer o pitch depois. Tá bom. Entendeu? Porque muita gente foge da nutricionista, do profissional em si, porque a primeira coisa que eles falam, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E dependendo do perfil da pessoa, só porque falou que não pode, eu vou fazer. E eu vou te falar, a maioria funciona assim. Você falar assim, Cândido, não pense no árvore com maçã. Ai, Você já pensou? sim. Então, assim, se eu falo para uma pessoa que ela não deve ou não pode comer um alimento, eu estou instigando ela a um comportamento contrário. Falar para uma criança, não coloca o dedo na tomada.
ela vai colocar. Porque o nosso cérebro quer saber por que eu não posso colocar ali, por que eu não posso comer. Gera curiosidade. Curiosidade natural, nós somos seres curiosos. Então, assim, eu acredito que a fuga do nutricionista é por conta de um padrão que a gente aprendeu na faculdade. Onde você chega no consultório, eu te atendo, te examino, te dou as suas medidas e eu falo assim, olha, Cândido, tem que emagrecer, vou tirar de você isso, isso e isso, você vai comer isso e isso. Funciona, na minha opinião, até um certo ponto. Porque o que mais eu ouço em atendimento é, Gley, eu não consigo emagrecer. Eu emagreço, tenho um efeito sanfona e volto ao peso que eu tava ou mais. E aí foi onde identifiquei uma dor em comum das mulheres que eu atendia. Porque todas sabiam o caminho das pedras de emagrecer, mas na prática, longo prazo não funcionava. E aí eu me questionei, como você falou, falei assim, nossa, por que as pessoas sabem, aplicam, mas não dura nesse processo? Aí eu fui entender que existe uma pessoa na minha frente que às vezes tem um problema em casa com o marido, que na infância passou um abuso sexual, que teve uma escassez muito grande na família dela. Então, se eu não entendo a causa do que faz ela comer demais, tirar o alimento dela é uma dor que ela está vivendo, mas uma dor na vida dela. É intensificar até a dor do momento, né? Exatamente. Então, eu preciso entender o que aquele ser humano que está na minha frente pedindo ajuda precisa para conseguir alinhar. Eu faço muito isso em palestra, eu quero que a gente faça aqui juntos, pode ser? Pode, claro, com certeza. Eu quero que todo mundo agora aqui pegue no pulso e aperte essa pelezinha aqui. Você que tá em casa faz a mesma coisa. Apele essa pelezinha aqui, ó. Você sente alguma coisa? Só o meu dedo. Mas dor, nada. Nenhuma. Agora pega a sua mão e aperta a sua barriga. Com força. Já deu dor, só de pensar. Já Então, deu dor. Pode apertar. pode apertar. Vai doer, gente. Então. A consciência, fisicamente, tudo que é jeito. Se dói, é célula inflamada. É inflamação. Certo? Então, quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais ele está inflamado. E aí eu vou para a área mais, digamos que, diferente da coisa. Qual é a dor emocional que essa pessoa carrega para ela estar engordando tanto? Eita. Eu tava bem lixado, então, né? Então, por exemplo, falou do chocolate na palestra, você viu lá, eu vou dar um spoiler para quem não sabe. Quando a pessoa come demais chocolate, ela está procurando um alívio emocional que ela não encontrou, às vezes, em quem está do lado. Porque as pessoas não sabem, mas o chocolate ou leite contém a proporção de gordura e açúcar igual ao leite materno. Então, a nossa mãe nos nutria não só no peito, mas emocionalmente. Quando você caía, quando você se ralava, chorava, você ia para quê? Para sua mãe. Então, quando você está, às vezes, com a emoção aflorada, você quer o conforto, o aconchego, o acolhimento que aquele peito te dava. Só que hoje você cresceu e você não cabe no colo da sua mãe mais. Só que inconsciente, e a indústria sabe muito bem disso, ele cria alimentos que vão te viciar para que você seja um consumidor fiel e que você tenha o que você quer, que é aliviar as suas emoções. Nossa. Então é um ciclo que, se a pessoa não para entender ou tem uma orientação específica, ela fica nessa parte de querer emagrecer, não é para mim, não funciona, sendo que na verdade existe uma fuga porque falta um acolhimento, falta um aconchego. E que às vezes não encontra em alguém a buscar em algo. E aí às vezes é comida, é droga, é pornografia, tantos vícios que existem por aí. Então, o primeiro ponto para uma pessoa que quer emagrecer, de fato, ela tem que parar e se analisar. Eu estou comendo muito por quê? Qual é a emoção que me faz comer demais? É raiva, ansiedade, tristeza? Se questiona. Ou tudo. Ou tudo junto. Compulsão alimentar é um exemplo. É tudo junto no mesmo balaio de gato ali que a pessoa acaba comendo tudo aí pela frente. Nossa. E aí o pontapé inicial é isso. Aí você vai depois buscar a causa disso. Na minha infância, como é que era? Eu tinha falta? Todo excesso vem de uma falta. Tem Sim. pessoas que, por não poder comer pão demais, na infância não tinha acesso a pão, hoje vai na padaria e compra muito pão. Porque ela tem medo de faltar de novo. Então é melhor que eu tenha muito, porque eu sei a dor de não ter nada. Então eu vou comer porque vai que amanhã não tem. Então é alguém consciente. Se eu corto o pão dela... Aumenta a dor. Exatamente. Então eu trato lá na raiz, na infância dela, para que ela hoje, na fase adulta, consiga comer pão de forma equilibrada e sem compulsão. Caramba.
Profundo, né? Pior Profundo, que eu falei, eu me entrego todinho. Mas é bom que eu sou livre, mano. O povo me conhece muito pela minha autenticidade. Tanto que eu tenho um canal que fala de autenticidade. E o que você falou é extremamente real. Do dia 24 para cá, eu passei por problemas bem pesados com afastamento da minha filha, da caçulinha e tudo mais. Isso mexeu muito comigo. Uhum. E aí, eu, na ansiedade, querendo vê-la e tudo mais, pererê, 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 e por eu ser muito apegado a ela, eu acho que qualquer pai é apegado à filha, né? Uhum. Mas foi o que eu falo pra todo mundo. Ser pai depois dos 40 é outro nível, é outra parada. E assim, eu recomendo. Quem fala assim, não, já tenho 40, não quero saber de ser pai. Cara, ou mãe, é outro nível, maturidade e tudo mais. E aí, devido a esses acontecimentos, eu comecei a comer de forma. Eu foquei no trabalho, Uhum. em estudar. E aí eu ficava o tempo todo na frente do computador ou do microfone, gravando minha comunicação e tudo mais. E o bis era 5 minutos. Acabou o tempo de rabanada. Eu vou ali no Quinta e tem um tablet que vem com 6. Eu vou te falar, todos os dias eu tava comendo rabanada. Eu adoro Açúcar, né? rabanada. E, essa, Açúcar, gordura. e era a minha válvula de escape. De escape, sim. Por isso que agora que eu fiz, nossa, em um mês eu engordei tanto. Eu tava olhando um vídeo de dezembro, no início de dezembro, eu já tava com outro corpo, falei, nossa, engordei muito rápido. E tem tudo a ver com o que você tá falando. E aprendi na palestra, gente, dela, é comer chocolate agora. Agora eu Agora você aprendi. sabe comer chocolate. Você vai comer um bis agora e ele vai ficar em 2, não em 20. Eu vou. Uma caixinha vai durar um mês, isso. tranquilo, ou até mais. E o bicho, eu comia no máximo era 2 mesmo, que eu até brincar. Falei, não, é bicho, então são 2 só e acabou. E esse período realmente, eu comia, tipo assim, uma semana eu comia 4 caixas. Nossa, era uma fuga. Você É. consegue perceber que era uma fuga? Sim, sim, sim. Quando você palestrou, vou te falar, a rampa me trouxe tanta coisa, tanta clareza, que às vezes a gente tá num marasmo tão triste, ainda que você tem conhecimento, entendimento, você ensina, orienta, mas você não vê isso pra você. Uhum. Exato. E eu olhei assim e falei, mano do céu. A trave nos olhos, né? E A a Bíblia fala. sua palestra foi uma das fundamentais pra mim, que eu fiquei Ai, que assim, ó. bom. E eu comi um chocolate primeiro, falei, não acredito que ela vai fazer a gente comer um só, ou 2 só. Era 2 gotinhas, pra quem não sabe, aquelas gotinhas. Era de 2 chocolate gotinhas. Aí eu pequenininho. falei assim, meu pai, eu não acredito que ela vai fazer isso. Isso daí não é de Deus, mano. E aí eu aprendi a degustar. Como a gente faz com vinho. Quem conhece, bebe vinho, como eu. Degustar o vinho é muito bom. E o chocolate, eu falei assim, meu Deus, como a gotinha fez tão, assim... Eu falei assim, parece que eu comi uma caixa de Uhum. bicho. Saciou a vontade, né? E aí eu fiquei o resto do dia melhor. Diferente. Mas me fala um pouco mais das questões, porque como você falou, todo mundo foge. Sim. E essas pessoas que são, porque a gente sabe também que essas pessoas que têm obesidade e tudo mais, é um nível de ansiedade muito Sim. grande. E como diminuir isso? Porque a gente sabe, eu lido com muita gente que tem obesidade cerebral, obesidade mórbida, Sim. e a gente conversa, a primeira coisa que ela fala, eu não consigo. Aí eu penso assim, ó, vamos começar a mudar a tua comunicação interna, você consegue. Mas eu entendo que às vezes tem que ter uma orientação da nutricionista. Quando você pega uma pessoa com obesidade mórbida, extremamente ansiosa, e vai ter gente assistindo esse vídeo, eu vou compartilhar com alguns amigos e vou compartilhar de forma intencional. Tô te chamando de gordo? Não, de obesa, obeso. E é uma verdade, aquilo que você falou, gordofóbico. Hoje é gordofóbico você falar que uma pessoa está acima do peso ou obesa. Um diagnóstico de obesidade hoje em dia é encarado como gordofobia. Então, E como é que fala? Você tá com. eu acredito que tem que ser falado, porque é um assunto que, como está no livro aí, é a segunda causa de morte. Não dá pra gente passar uma maquiagem e falar que tudo certo. É a minha opinião como profissional. Mas só que eu vejo que algumas pessoas também não têm respeito. Eu acho que Abusa, falta né? empatia. Porque a pessoa, ela tá na fase obesa e não é porque ela é uma pessoa que é preguiçosa ou que não tá com vontade, não é nada sobre isso. Às vezes é algo muito mais emocional do que racional. Então, assim, se eu não tenho empatia com o próximo, eu já tô errando por aí.
Então, se vem para mim uma pessoa que está com obesidade mórbida, primeiro eu vou acolher ela. Eu vou acolher, mas eu vou acolher em amor. E quem ama, corrige. Sim. Você é pai, você sabe. Sim. Você vai corrigir em amor Sim. o seu filho. Então, a pessoa vai chegar para mim com as dores delas, eu vou ouvir. Muitos atendimentos eu só escuto, Cândido. Acredito. Eu só escuto, porque é o que a pessoa às vezes precisa, ser ouvida, ser notada. Então, primeiro momento que eu encontro com ela, eu vou buscar trazer um diagnóstico, tanto corporal como emocional, do que ela está vivendo. Uhum. Eu vou ouvir, eu vou notificar, e mediante o que eu observar, eu vou passar para ela uma noção do que eu estou vendo. Mediante isso, a gente cria uma estratégia de alinhamento emocional e alimentar. Eu não trabalho só com a parte alimentar, é alimentar e emocional. É tanto que eu tenho acompanhamentos que duram no mínimo 3 meses, onde a cada 15 dias eu encontro a pessoa. Um encontro é só nutricionista, o outro é só essa parte comportamental. Eu separo os 2 nichos, mas que vão caminhar juntos, porque eu trato outras esferas. Então, muitas vezes a mulher está ansiosa, está comendo demais, porque ela não está sendo, às vezes, acolhida em casa. Ela tentou tanto que até ela se abandonou. Então, meu prazer é comer, então eu vou comer. E, querendo ou não, a nossa mente, ela não quer ter dor. Ela quer ter prazer o tempo inteiro. Constante. Então, se eu entendi que fazer dieta e não nutricionista é uma dor, vou fugir disso. Porque é prazeroso comer chocolate e ela vai tirar de mim o chocolate. Então, eu vou fazer o que lá? Não vou. Então, se eu trato essa pessoa com acolhimento, mostrando que ela tem uma dor emocional e que o chocolate é uma fuga, ela me dá uma abertura maior. Porque ela sabe que eu tô olhando ela como uma pessoa que tem que ser olhada com esse cuidado, com esse carinho. Tem Ela que ter precisa cuidado. disso. É. Então, quando a pessoa para e escuta e fala assim, nossa, faz sentido, como você mesmo disse aqui, eu vou dar uma chance para ela, que na verdade é uma chance para ela mesma, não para mim, sabe? Ela tá se permitindo ser cuidada. E eu falo que a gordura da pessoa, ela tem geralmente 3 funções, que eu chamo de PDF. Proteção, destaque e força. A mulher, muitas vezes, passou por um período da infância de abuso sexual, de toque físico, toque íntimo, ela sentiu agredida visualmente por alguém. Então, a gordura dela a protege. Então, para essa pessoa, Nossa, interessante, né? entre emagrecer e sentir protegida, a proteção é negociável. Porque tudo que ela não quer é viver o abuso de novo. Ficar exposta. Ficar exposta, vulnerável. Então, se a gordura me protege, então a gordura é essencial para mim. Então, se essa pessoa tem essa função inconsciente, então não adianta só um cardápio para ela, não vai funcionar. Tem um destaque que é a segunda, aquela pessoa que era o filho único e passou a ser o filho mais velho. A atenção virou para aquele filho mais novo. Sim. Chegou. E aí, o que ele faz? Quanto maior eu for, quanto mais destaque eu tiver, mais vão me ver. Acontece quando os pais separam, o filho fica de escanteio, ele engorda para chamar atenção. Então, essa pessoa quer ser vista. Então, se destacar é importante. E tem a força, que é a mais comum. Daquela pessoa que dá conta do recado, que o que você der para ela de problema, ela resolve. Joga para ela. Minha mãe tá com problema, manda para mim. Então, para essa pessoa, ela tem que ser forte. E emagrecer para ela é sinônimo de fraqueza. Então, ela, entre ser forte e emagrecer, ela vai continuar a ser forte. Então, não é um cardápio, amigo. E o nutricionista não é só um nutricionista, é um psicólogo. Caraca. Então, é muito mais profundo. Eu digo que nós somos uma cebola, camada por camada. Então, vai ser um diagnóstico que ela vai, às vezes, não entender a princípio, mas que no final faz sentido. Me fala uma ocasião, um paciente que você teve assim, que tu falou assim, esse não tem jeito, esse tá lascado. Ou você nunca pensou assim? Jamais. Nenhum. Um que você falou então assim, vai ser desafiador. Tem. Aí melhorou. Ou até mesmo que surpreende, né? Porque tem aqueles que você fala assim, esse aí vai... Tipo, Vai é demorar. natural o julgamento, né? Uhum. Mas não é por mal. É porque às vezes a pessoa traz com ela bagagens da vida dela e aí você passa aqui umas coordenadas. Você fala assim, então você precisa mover essa xícara aqui e essa aqui. Aí você vê que a pessoa ela tá tão relutante com isso
Porque você fala assim, nossa, é tão simples, só mover essas xícaras aqui pra cá e outra pra lá. Acho que ela não dá conta, não. Aí quando ela surpreende, nossa, ela fez melhor do que eu imaginei, moveu, ainda colocou de lado. Aí você fala, caramba, tem Isso é nesse top. nível. Tem. Tem nesse nível. Tem uma que, inclusive, eu não vou citar nome, por ética profissional, mas ela foi uma surpresa muito boa, daqui de São Paulo, inclusive, de Alphaville. Tínhamos um grupo de emagrecimento com líderes de uma empresa, e o grupo de emagrecimento, por mais que tenham várias mulheres juntas, eu trato cada uma individualmente. E essa em particular, quando eu fui pesar, primeira pesagem do grupo, ela pisou na balança e chorou muito. E eu não entendi. Sério? Ela chorou na hora, no banheiro, né? Chorou demais, eu parei, acolhi ela e falei, bota pra fora, pode chorar. Ela chorou e eu falei assim, qual o motivo do choro? Ela falou assim, não é o peso, Glei, que eu tô chorando. É porque através do peso eu vi o quanto que eu me anulei. Falei, ok. Ela, mas eu vou conseguir. Eu falei, eu não tenho dúvida que você vai conseguir. E aí começamos. Cada uma tinha uma meta específica. A dela era a maior de todas. Ela emagreceu 10 quilos em 3 meses. Era o foco dela. E fomos andando, caminhando juntas. E como eu falei, a gente fazia sempre essa parte do acompanhamento de comportamento. Parte emocional. E eu pegava cada uma individual e também elas em grupo. E sempre a dela era mais demorada, a gente conversava muito, eu ouvia muito o que era necessário. E chegou um momento que eu identifiquei qual era a dor dela, a raiz dela. A mãe dela tinha falecido de Covid há mais ou menos uns 2 meses atrás. Caramba, tão recente, bem recente. Sim. E aí ela teve que ser forte. Ela viu o pai chorando, o marido e a filha chorando de forma desesperada. E ela inconsciente falou assim, eu tenho que ser a forte aqui. Então, sabe aquela coisa de criança engole o choro? Ela engoliu o choro da própria morte da mãe. Nossa. Ela não viveu o luto. Ela engoliu essa dor. E como eu falei, gordura é dor. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei assim, você precisa viver o luto da sua mãe. É necessário, você é filha. Sua mãe, infelizmente, faleceu. Tá tudo bem você chorar. Tem beleza em ser vulnerável. Você Sim. tem que ser acolhida. E a gente botou como meta ela começar a se cuidar mais e permitir sentir mais as emoções, não privar. É o que eu falo no livro. Sentimento reprimido engorda mais do que comida. Então ela reprimiu muito o que ela sentiu e a comida era um paliativo. Resumindo, Cândido, essa mulher tinha uma meta de emagrecer 10 quilos em 3 meses. Ela emagreceu em 35 dias. Os 10 quilos, Os né? 10 quilos. No período dos 3 meses, ela passou do... Ela passou. Ela ganhou plaquinha, nossa, ela foi a gente fez livro. Então, assim, e aí pra fechar com chave de ouro a história dela. Quando a gente encerrou o grupo de emagrecimento, ela me revelou uma coisa que eu não esperava, não cogitava. Ela falou assim, Glei, eu agradeço ter te conhecido não só pelo peso que eu emagreci, que eu eliminei, mas porque eu estava cogitando a minha própria morte. Eu já estava cogitando uma morte silenciosa, onde eu ia dormir, tomar um remédio de dormir e não acordar mais. Ela queria, na verdade, anular essa dor que ela sentia. Então, é por isso que eu falo que pessoas morrem pela boca, Cândido, e não imaginam o quanto que isso é poderoso. Então, essa mulher, para mim, representa o que esse livro é como semente na vida de outras mulheres. É uma semente de vida. Porque eu falo que não é peso que as pessoas perdem, é vida que elas ganham. Tu fala isso com verdade, né? Se emocionou quando Nossa, falar. porque ele bem sabe. Ele bem sabe o quanto que muitas vezes eu fico assim, amor, fulano emagreceu. Nossa, amor, olha que isso aqui, ó, como é que ela tá. Porque é missão, sabe? É algo que corre nas minhas veias. É o que faria de graça. Ah, quantas vezes eu já fiz. Aí faz, verdade. É porque quando a gente faz algo com amor, lógico, o dinheiro é bom, Sim, é muito bem-vindo. é lícito. Não vamos ser hipócrita né? e falar, não, mano, eu gosto a pampa, só não amo. Exatamente. Mas eu gosto muito. E um ditado que eu escuto há quase 20 anos. Isso está muito em audiência cada internet, né? Eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas que pobreza dá uma tristeza, dá. O amigo meu, o Alex, ele fala o seguinte: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Manda de jatinho. Manda de jatinho. E
fazer a coisa que a gente faz com carinho, assim, é muito prazeroso, porque o dinheiro é bom, a gente vai lá e usufrui do dinheiro e tudo mais, mas quando você vê o resultado de uma vida transformada, aí, mano, não. Você fala assim, cara, e às vezes hoje não mais, mas antigamente eu falo assim, poxa, porque eu cobrei. Hoje eu entendo que eu também preciso da grana para Sim. investir em mim e transbordar nas outras pessoas, que é o que a gente faz, Alcançar mais pessoas, né? E, na né? verdade, o vender, na verdade, é tirar a pessoa entender que ela precisa de você como profissional naquela Uhum. área X ou YZ para sanar uma dor dela. E ela tá retendo dinheiro, ou seja, o dinheiro vai correr dentro da sociedade. Porque ele não vai parar em você. Eu vou aqui agora Sim. comprar uma hora, 2 horas do podcast e vou chegar aqui com uma moeda de troca. Eu vou comprar essa hora, a minha mensagem vai para outras pessoas, automaticamente eu vou vender mais. O dinheiro que você vai pagar a estrutura, vai comprar equipamentos novos, ou seja, Sim. o dinheiro ele faz a economia girar, ele faz tudo acontecer. Necessário. E não é para você reter, é para fazer acontecer mesmo. A pessoa está com a dor do emagrecimento, tem do outro lado um profissional, mas ela fica guardando dinheiro em vez de acessar a cura, a libertação, o resultado que ela tanto almeja. Verdade. É porque assim, se você pega amor pelo dinheiro, como você falou que não tem amor pelo dinheiro, você fica estocando no bolso e deixa de se curar. Porque tem profissionais, eu acredito que existem inúmeros no Brasil, com a missão mesmo que nasceu para fazer aquilo, independente da qual hora que seja. Mas você precisa estar disposto a pagar o preço. Quem quer paga o preço, E corre tem que pagar, e atrás, tem que pagar o busca os preço. melhores profissionais. Os E tem bons profissionais profissionais aqui. tem bastante. Todas as áreas. Eu falo muito que, assim, se hoje eu tenho essa clareza maior é porque eu tenho um homem dele como ele no meu lado, viu, Cândido? Porque muitas vezes ele já acreditou em mim mais do que eu mesma. Ele, quando me viu palestrar, falou assim, não, vamos botar isso pra impulsionar. Então, foi através do olhar dele, de ele acreditar, de ele investir, que hoje, por exemplo, esse livro está aqui. Depois de Deus, né? Claro que tem toda a minha parentela lá que me deu todo o suporte. Mas para andar lado a lado, para ralar, porque só a gente sabe como é desafiador ser empreendedor no Brasil. Sim. E o quanto que você tem uma missão como essa não é tão fácil, né? Mas eu falo assim, eu quero aproveitar para honrar esse homem aqui publicamente, porque se eu tô, ou se eu consigo, é porque ele tá do meu lado, ele tá junto, é porque a gente tem um casamento estruturado, é porque ele investe em mim. Então, assim, não podia deixar de falar tudo isso que hoje eu faço, sem mencionar o quanto que ele faz parte disso. Obrigado. Vale a pena, não vale? Né, eu falo que eu entendi muito cedo isso, que empreender não é a única forma, ou não é a melhor forma de desfrutar da vida, é a única. Sim. Porque às vezes as pessoas falam que empreender é a melhor forma. Não, é a única. É a melhor forma. Ai, vocês me deixaram. E eu tirei, e assim, eu entendi desde cedo, acho que a família dela queria dar a estabilidade, só que eu entendi que estabilidade não existe. Né? Não. O próprio Flávio Augusto falava, eu já acompanhava isso há muito tempo antes de estourar na internet. Eu entendi que estabilidade não existe e a família dela queria dar estabilidade para ela. Só que eu já empreendia. E eu falei, não. Ah, você vai passar em concurso, você vai fazer trabalhar em prefeitura, não sei o que. Eu falei, não, você vai empreender. Qual é o seu sonho? Ah, eu queria abrir uma clínica, eu queria palestrar. Eu falei, vamos. Aí abri uma clínica com ela. Com 6 meses, a gente já não tava mais no bairro intermediário, já tava no centro da cidade. Então a gente foi galgando e hoje nós estamos em Alphaville. Então é basicamente isso. A gente não sabe, eu jamais imaginei que a gente estaria aqui. Não mesmo. Mas Eu nem conhecia a Alphaville, vocês conheciam? A gente conhecia já. a gente acompanhava as conhecia, pessoas que estavam acompanhava ali. o Thiago Brunet. Não, mas é Ah, porque não, conhecer fisicamente não, eu sabia que existia. não, eu nem. É porque eu tô aqui há 3 anos. Você tá aqui há quanto tempo? Fazendo 2 agora em junho. Então. 2 anos. E antes de 3 anos, eu não conhecia. Eu conhecia São Paulo, não conhecia Alphaville. Eu fui conhecer o Alphaville através do Pablo, quando ele, na época, me chamou pra vir pra cá pra abrir a plataforma 01. Mas eu nem sabia que era. E, assim, é incrível, né, o que Deus faz, né? É incrível. Que vai colocando a gente em Ele cada também foi um momento. dos instrumentos que a gente conheceu a Alphaville, né? Foi através dele. Viabilizou Eu através... gosto de falar dele porque eu gosto de honrar ele. Sim, tá? também. Muita gente quer criticar ele, quer falar, isso, aquilo, outro. Mano, só olhar o resultado do cara. Eu não vou falar nem de monetizar. Olha pra família dele. Sim.
Entende? Eu Exatamente. acho que pra mim a maior riqueza é essa. Então, Com assim, certeza. olha pra família dele. A gente é grato A demais. gente é grato, a gente trabalhou nas estruturas dele, Isso passamos é um período lá, legal. aprendemos bastante. Então. E eu acho que nada melhor do que honrar aquilo. É Porque dá um honra quem tem princípio, honra, dá né? honra É quem tem princípio, honra. né? Gratidão faz você crescer. Exatamente. É uma das coisas que faz você mais crescer, Ele nem prosperar. conhece, quer dizer, cheguei a conhecê-lo, não pela plataforma, eu conheci ele por fora. Aham. Trabalhei com um expert aqui na cidade também, e aí tinha muita amizade com ele, a gente pedalou junto e tal, mas pra você ter ideia, eu trabalhei na estrutura, não conheci fora da estrutura dele. Olha aí. Aí cheguei, ele acessava a casa desse rapaz, aí tinha Aham. contato, pedalava junto, mas você vê como é que é as coisas de Deus. É no Eu tempo era- dele. É, da forma que ele quer. É no Pois tempo é, dele. no tempo dele. Eu conheci ele foi na minha época de depressão, bem profunda, escutando Thiago Brunet. Eu conheci Tem o uns Thiago Brunet videozinhos também. no YouTube, Sim. aí Sim. sai, entra outro. Aí Exato. entrou o dele falando assim, sai do vídeo. Eu falei, pô, gente, é o gatilho emocional, né? É. Aquele psicologia inversa, Tipo né? assim, como é que eu vou sair do vídeo? Eu falei assim, Não quero eu não sair. tava ouvindo, eu só tava ouvindo, não tava vendo, né? O celular tava em cima e foi. Tava no Falou assim, automático, né? e aí foi e falou assim, tava procurando treta, né? Melhor você sair do vídeo, você não vai aguentar o que eu vou falar. Pronto. Aí eu. Sanguíneo não, né? Hemorrágico, como é que eu sou, né? Falei, cara, quem é esse palhaço? E aí eu vi a série todinha de Vai Cuidar da Sua Vida, e aí pronto. Fiz o método IP lá no Rio de Janeiro, que na época ele fazia como circo, né? Ele em cidade em Aham. cidade. Bem Não era a brilhante. pessoa que tem autoridade hoje. Pra ter ideia, o meu método IP foi 20 pessoas, Nossa, bem no comecinho. bem no começo. Então, assim, vamos dar honra a quem tem Com honra. certeza. E, Exatamente. gente, ó como passa rápido. É. Tem 1 hora já. Nossa. Inclusive o livro, se você olhar, vira o verso do fundo dele. Aqui, É o fundo. Tem O- o pessoal ó, do conta- prefácio. Pessoas prefácio. do prefácio aí. Ju- A maioria, Júnior Keila. a maioria de lá da Trabalhamos Eu junto. plataforma. trabalhei É. com a Júnior Foi no Keila período Neves que a gente lá, lançou o livro. então, Caraca. então A a galerinha galera de toda lá aí. Sim, sim. faz parte da nossa história, né? O Júnior é aquele, a gente trabalhou junto lá. Sim. Eu lembro do Júnior falando assim, não vai acabar com a gente, porque tinha uma parte lá na época que o papo botou um tatame lá. Não sei se vocês estavam na 01. Vocês pegaram Não, a a gente 01? pegou Não. 02. Ah, 02. tá. E aí, a Keila ficava. Eu treinava a Keila, né? Nossa, tadinha. Eu trabalhei com ela, eu fui suporte dela. Então, atendi os alunos todos da Keila, enfim. Foi um momento de muito aprendizado também. Isso aí. Senhor, velho, só pra amassar. A galera top. Eu gosto muito da galera. O pessoal gosta de alguns, né? Eu falo que os recalcados. Eu não tenho problema de falar que é recalcado mesmo. Porque se você tá bem Verdade. resolvido, você faz elogio. Se você não gosta, você se afasta e encerra o assunto. Encerra o assunto. A Bíblia me mostra que nem Arcanjo Miguel criticou Satanás. Em Judas 1, o único capítulo que tem, ele fala: eu não vou usar para falar palavras contra você, o Senhor que te julgue. Nossa. Então tu bota aí o anjo mais top de todos, quebrando pau com o anjo caído, que não tem salvação, falando: não vou te julgar. Quem somos nós, né? Não Entende? cabe a mim julgar, né? O anjo tá abaixo da trindade, do Pai, Sim. Filho e Espírito Santo, Uhum. ele que manda na parada. Um cara, o pior. Ele não julgou. Quem somos nós para julgar? É. Então, Verdade. gente, fala um pouco. É a hora do pitch. Porque passa muito rápido. Passa. Eu falo o seguinte: quando tem conteúdo, passa rápido. Flui, né? Quando tem sinceridade, transparência, passa rápido. Como tem amor naquilo que faz e entre, passa rápido. As minhas entrevistas, geralmente, essa média de 1 hora, mas tem entrevistas que eu gostaria de ficar o dia inteiro. Porque eu falo, e falei na outra entrevista e falo agora, eu sou o Napoleão Hill da atualidade. Lembra da história que ele foi entrevistar algumas centenas de pessoas Uhum. bem-sucedidas? Sim. Sim. E eu faço isso. Eu entrevisto as pessoas bem-sucedidas e eu falo sucedida com si mesma. Sim. Porque o restante é consequência daquilo que a gente somos. E eu sou muito grata a Deus por botar vocês na minha vida de forma indireta e agora direta. Entendeu? Eu sei que a gente vai trabalhar junto ainda. Muita coisa lá certeza. através Tem da muita coisa. rampa. Nosso amigo aqui acabou de mandar mensagem pra mim, dizendo que tá concretizado a outra sala e tudo Sim, mais. novidades estão por vir. Muito boa. Então, assim, queria que vocês falassem aqui, deixassem as considerações de vocês e também como a gente encontra o livro, como a gente acessa.
Tudo que você falar aqui a gente vai botar na descrição para o pessoal conseguir comprar o livro, ter acesso a vocês e tudo mais, o trabalho de vocês, porque eu sei que o trabalho de vocês não fica só na nutrição, tem lá aquele jantar, aquele coffee que vocês fizeram lá, maravilhoso. Fala um pouquinho, pode falar um pouquinho Fala, desse. É o Natural Break, né? A gente Aham. hoje consegue levar essa experiência através do Clube Rampa, né? Aham. Através das inversões, são mensais aqui em Alphaville, e a gente leva essa experiência gastronômica de uma forma que a gente entende que o alimento, se ele for algo pesado, algo gorduroso, algo que não traga um benefício para aquele momento, na verdade não vai trazer para a vida de forma nenhuma. Uhum. Só que as pessoas lá fora elas escolhem do jeito que elas querem. Sim. No evento, o fato da gente do Rampa promover o evento, eu também trabalho no Rampa, por isso que eu falei do Rampa. A gente leva essa alimentação de uma forma natural, de uma forma que o aluno ele não vai ficar sonolento, ele não vai ter, sabe? Ele não vai ficar com o estômago pesado, cansaço. Acho que todo mundo que está aqui, depois pós-almoço, bate aquela moleza, aquela lentidão. O processador vai caminhando um pouco mais lento, né? Então, baseado na quantidade de comida e o tipo de comida que você come. Como a gente entende isso, a gente aplica isso de forma prática, né, para os alunos do Clube Rampa. Pessoal, eu participei da mesa, uma delícia. E primeira coisa quando eu olhei, eu falei assim, só fruta. Só natureba, isso, aquilo, outro. Eu critiquei, mas comigo mesmo, não fiquei falando pra nossa, só isso. Fiquei comigo, falei, gente, isso não vai me encher, não. Gente, e na verdade me deixou muito bem, me alimentei muito bem, fiquei muito bem. E foi o decorrer do dia, a gente ficou leve, todo mundo se alimentando, ninguém precisou fugir. E gratidão. E manda pra mim, pro pessoal entrar. Link de vocês, o máximo que tem, porque esse final de semana vocês estavam num evento também, fizeram um café, A gente né? fez um café para alguns empresários também, né, na casa do Thiago. Aham. E a gente faz também isso fora do ecossistema do Rampa. A gente também faz para eventos, por exemplo. Você tem uma inversão, você vai fazer uma inversão. Isso é a cultura, né? É. E aí você quer que os seus alunos tenham uma experiência diferente, uma alimentação mais saudável, porque como você viu, não é só a gente botar uma comida para a pessoa comer. A gente faz uma ferramenta, um mindfulness, estado de presença para a pessoa comer, sentir a comida. Pelo menos no período do seu evento, ela vai aprender a comer corretamente. Se ela vai reproduzir, a gente não tem mais controle, né? Mas Sim. planta uma sementinha. Então a pessoa vai aprender a comer, vai entender o quanto que o alimento define muita coisa na vida dela. E ela tem uma alimentação que ela talvez nunca comeu na vida. A gente já ouviu. Nossa, nunca comi isso na minha vida. Nunca comi um guacamole. Nunca comi um antepasto de berinjela. Não sabia o sabor que tinha, sei lá, a fruta, uma pitaia. Então, assim, são coisas que a pessoa vai ter no dia a dia ou naquele evento que vai trazer para ela uma clareza de algo que está ali perto, só que ela não usa. Não usa. Tem acesso, mas não... Mas não usa muitas vezes. Então, a gente traz o Natural Break, que é um coffee break natural, para que as pessoas tenham benefício da alimentação e consigam também aprender o que você está ensinando no seu evento. Então a gente linka as duas coisas. E ficou maravilhoso. Aquela salada de fruta tinha cebola? É um ceviche, né? É um ceviche de ceviche. É manga. um ceviche de manga. Tinha manga e o que mais? Tinha manga, limão, laranja, tinha vinagre balsâmico, tinha também cebola roxa e orégano. Bem desafiador. Gengibre não tinha, não? Gengibre eu não lembro. Mas Não, acho que não tinha não, mas geralmente vai. a cebola eu não esqueço. né? o gosto. Por isso que eu citei, falei, gente, tem cebola aqui nessa salada aqui? E tipo, a gente Você imaginou que era uma salada de fruta. eu E identifiquei era como- bom? Não, adorei. Pois é, e isso faz parte do que tá disponível ali, uma coisa simples. E que a pessoa não usa. Se E você é for no saudável. YouTube agora aí, se for no YouTube botar Ceviche de manga. ceviche de manga, vai aparecer diversas formas de É fazer. maravilhoso. É simples, mas a pessoa não faz porque não conhece ou porque não tá apta a conhecer paladares novos. Quando eu viajo, duas coisas que eu gosto de conhecer, além do local que eu tô viajando e a gastronomia. A gente sempre Se eu for num local e eu não né? conhecer essas duas coisas, eu nem saio de casa. É a mesma coisa que eu faço. É. Sempre quero saber a comida típica Típica do do local. local.
pra mim, o que faz sentido na vida é isso, é viajar, fui conhecer o local e conhecer Eu a fui pra gastronomia. Recife, na casa da minha tia, aí o feijão lá é aquele feijão marrom. Não é o feijão preto igual do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro Sim. lá a gente come feijão preto. Cheguei lá, minha tia, ó, preparei a janta pra você e tudo mais. Quando ela abriu a impressão, feijão preto. Ela fez feijão preto que eu sei que você só come isso. Eu falei, não, não se come. Eu não quero comer É igual isso. dizer que baiano só come acarajé. Não, Não mesmo. Não. não é nada disso. Gente, obrigado pelo carinho. Eu vou pedir um e depois outro. Certo. Falar para essa câmera aqui, fazer o pitch. E Tá pitch bom. eu falo não é só de venda, é do trabalho e tudo mais, e do livro, e tudo, da pessoa. Fica à vontade. Então, gente, mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês. Se você deseja emagrecer e está buscando alinhar, né, a sua vida, o seu cardápio em si, entenda que existe uma emoção por trás disso e que você precisa dar uma atenção para isso. Então, se você quer ter esse acompanhamento, saber como isso funciona, tem o meu Instagram, @gleigonzaga, lá você vai ter muitos conteúdos para você entender do que eu estou falando. E também você vai ter acesso ao meu livro, que o nome é Seus Dias Estão Contados, Pare de Morrer pela Boca. Você vai identificar quais são os alimentos que você tem comido demais e qual a emoção que está por trás disso. Então, eu vou te ensinar como você vai conseguir lidar com isso e não comer compulsivamente. Você entenda que a fase que você está hoje não define quem você é. Você hoje pode estar na fase de obesa, mas você não é obesa. Você é uma mulher incrível, cheia de habilidades, cheia de qualidades e que pode cada vez mais evoluir na sua saúde. Tem uma frase no meu livro que diz assim: mude o seu corpo porque você ama ele, não porque você o odeia. Então, quem ama, cuida. Então, se cuide, se priorize, se permita viver um processo de transformação de dentro para fora. E eu tenho certeza que você vai alcançar resultados que você talvez nunca imaginou. É isso. Esqueci uma daqui que eu não consegui. Agora é você. Vamos lá. Muito obrigado, Cândido, e toda a equipe do SalaCast pela oportunidade de estar aqui trazendo esse conteúdo, né? É rico e não só rico para nós, mas para todos que estão assistindo. E nós trabalhamos com a Natural Break, né? Eu faço essa outra parte, que é a parte do... A minha esposa, ela leva o conteúdo, ela leva a forma de você comer, mas muitas das pessoas, ela não consegue colocar em prática. A gente leva isso em forma de evento, né? Que é a Natural Break, ela faz parte do evento, ela leva essa experiência gastronômica para o evento. Mas também temos alimentação saudável de diferentes formas. Eu vou deixar o contato aqui abaixo. Eu vou falar aqui o número. É o 11 93358 4065. É o WhatsApp Business. Mas eu vou pedir também para o Cândido deixar disponível aí para mim, pra gente no link. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Depois a gente vai marcar já lá na rampa lá a gente fazer outro, falar do Natural Break. É break? Break. Break. Pausa. Que é pausa, né? Pausa em inglês. Pausa para break. comida natural. Isso. Gente, muito obrigado pelo carinho. Lembra que eu falei que eu esqueci de fazer o CTA? Curte, comenta, então faz isso agora. Eu tenho certeza que edificou. Entre em contato. Tem já alguma coisa lá da comunicação para entrar em contato com eles agora na descrição. Você pode entrar lá. Clica lá, a gente vai botar o link do WhatsApp para vocês falar diretamente com eles acerca do trabalho do Natural Break, do livro, tudo. Só depende de você. E assim, você viu o vídeo e não pagou nada. Você quer ir para outro nível? Então você investe em você. Entender que existe a necessidade de investir em você é fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Fechou? Obrigado pelo carinho. Hoje tem mais 2 entrevistas de pessoas assim, dessa forma, trazendo conteúdo para seu crescimento, seu desenvolvimento e meu também, que eu sou privilegiado, que eu pego assim em primeira mão. Ok? Obrigado. Bruno, mais uma vez obrigado, meu irmãozão. Fica com Deus e croquete.